Hoje saiu o trailer final de Viúva Negra, e apesar de não ter tanta coisa nova pra gente comentar, ainda assim temos algumas revelações e cenas bem interessantes. Se liga aí na nossa análise completa do trailer. O trailer começa com a Yelena Belova conversando com a Natasha. Ela fala sobre como sempre diz aos outros que a sua irmã se mudou pro oeste, onde se casou e se tornou uma professora de ciências. E por que esse texto? Porque a Yelena teve que inventar alguma coisa pra dizer pros outros quando a Natasha sumiu. Afinal de contas, ela não podia sair falando por aí que as duas eram treinadas pra se tornarem super espiãs e a irmã dela virou uma vingadora. Então essa foi a vida que a Yelena inventou pra Natasha depois que ela conseguiu escapar do projeto Viúva Negra, mas a Natasha diz que essa não é a sua história. O trailer continua com a protagonista dizendo que antes de se tornar uma vingadora, cometeu muitos erros e cultivou muitos inimigos. É quando nós vemos o seu carro sendo destruído por uma explosão e um confronto entre a Viúva Negra e o treinador, usando um escudo que remete bastante ao seu visual nos quadrinhos. Apesar do visual ter incomodado muita gente, eu entendo que pode ter motivado essa mudança na Marvel e até gostei dessa atualização pro personagem. Me lembra muito o visual daqueles Metal Heroes dos tokusatsu japoneses. Enfim, o que pode ter rolado é que a Marvel já estava avisando o mercado cinematográfico chinês. Lá é proibida a veiculação de qualquer material de entretenimento que faça referências a temas religiosos ou cultos, e muitas vezes a figura da caveira está associada a esses temas. Então, para evitar toda uma burocracia de ter que argumentar e defender que não é bem assim, que esse personagem não está relacionado a isso, é mais fácil mudar o visual e evitar toda essa etapa. De qualquer forma, logo depois dessa cena da ponte, que a gente já viu vários momentos nos outros trailers também, presenciamos o treinador vendo a Viúva Negra em ação lá em Homem de Ferro 2. Caso você ainda não saiba, o treinador é um personagem com reflexos fotográficos, ou seja, ele consegue replicar com perfeição qualquer movimento que ele tenha visto apenas uma vez. Então é bem provável que muitos dos movimentos que nós vamos ver o vilão utilizando foram aprendidos apenas com observação. Não quer dizer necessariamente que ele já tenha lutado contra o Gavião Arqueiro para usar o arco e flecha, ou contra a Viúva Negra para conhecer os movimentos dela, mas sim que ele tenha visto os Vingadores em ação. Para quem ainda tá perdido, esse filme se passa entre Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, no período em que a Natasha estava foragida por não ter aceitado o Tratado de Sokovia. Por mais que já tenha dado para perceber que nós vamos ter vários flashbacks ao longo da produção. Mas por que é importante saber o momento em que esse filme está situado? Em Guerra Civil, os Vingadores já estavam estabelecidos, o mundo já sabia da existência deles, eles já estavam sendo caçados, então o treinador tem material mais do que suficiente para copiar os movimentos de todos os Vingadores. Aliás, uma coisa bem interessante e uma teoria que eu vi o Gabriel lá do Nerdland comentando bem no finalzinho de um dos vídeos dele, é que um dos brinquedos do treinador mostrou que o capacete do vilão tem uma interface muito parecida com a do capacete do Homem de Ferro. Talvez essa interface esteja sendo disfarçada no trailer e a gente só vai ver realmente como ela funciona no filme. A gente sabe que a Marvel sempre engana nos trailers dela. Mas e se essa interface na verdade é aquele sistema de análise de movimentos que nós vemos o Tony Stark utilizar para enfrentar o Capitão América em Guerra Civil? Aí pode ser que esse treinador não seja o Tony Masters dos quadrinhos, que tem a habilidade de reflexo fotográfico, mas sim qualquer um. Isso justificaria esse mistério em torno da identidade do vilão, já que todo mundo tá especulando alguma coisa. Ah, é o próprio Gavião Arqueiro, ah, é o personagem lá de Agents of S.H.I.E.L.D., não, é a própria Melina que vai trair a Viúva Negra. Enfim, aqui a gente já entra na bagunça das teorias, que não é o foco desse vídeo. O trailer também revela pra gente que o treinador era o responsável pela Sala Vermelha, ou seja, o projeto Viúva Negra de onde a própria Natasha saiu. Mas será que ele já era um vilão nessa época? Será que foi a saída dela e sua união aos Vingadores que motivou o treinador a assumir essa alcunha e passou a perseguir a Viúva Negra ao lado das suas outras super espiãs? Porque a gente tem que lembrar que no primeiro trailer tem uma luta da Natasha contra a Yelena antes delas resolverem as coisas. Fora que nós
nós vemos que a Viúva Negra vai enfrentar outras Viúvas Negras ao longo do filme. Então pode ser que realmente seja uma motivação pessoal do treinador contra a Natasha. Até porque a motivação da protagonista é acabar com o projeto Viúva Negra para que nenhuma outra garota seja submetida a essa situação. Inclusive, uma cena que pode ter uma certa importância aí é quando nós vemos uma seringa. Nos quadrinhos, o treinador recebe uma versão corrompida do soro do super soldado criado pelos nazistas. É daí que vem boa parte dos seus poderes. Não os reflexos fotográficos, isso ele sempre teve, mas sentidos aprimorados, super força, super velocidade. Ele era um personagem pra bater de frente com o Capitão América, né? A própria espada e o escudo são uma representação disso. Olha só, ele usa o escudo igual o Steve Rogers, mas ele ainda tem uma espada, então ele é melhor. Mas eu digo que essa cena é importante porque ela pode mostrar as Viúvas Negras recebendo uma versão modificada do soro. Nos quadrinhos, em algumas encarnações, a Viúva Negra tem sim superpoderes, que foram justamente recebidos de uma versão modificada do soro do super soldado. Então pode ser que esse filme confirme que a Viúva Negra dos cinemas tem sim superpoderes, e não apenas receber um treinamento como super espiã. Mais uma vez, teorias. E aí nós temos algumas sequências bem interessantes. Primeiro, Alexei, Helena e Melina dizem que vão lutar ao lado da Viúva Negra para acabar com esse projeto de uma vez por todas, por mais que eles não estejam tão convencidos assim de que isso vai dar certo. Mas aí nós vemos o treinador usando as garras e os movimentos do Pantera Negra. Será que essas garras também são de vibrânio ou são só uma imitação de metal comum para que ele consiga replicar os movimentos do Rei de Wakanda? Sendo qual for a resposta, foi sensacional ver esse momento e que a gente já tinha recebido esse spoiler através dos Funkos. Sim, um colecionável do treinador do filme já tinha sido revelado e nós vimos o personagem com as garras do Pantera Negra. Talvez justamente por isso a Marvel já tenha colocado esse momento no trailer pra, já entregamos todas as surpresas e a gente tenha mais coisas ainda no filme. Mas uma coisa interessante que dá pra gente perceber, principalmente ali pelo plano de fundo, é que o Alexei tá lutando contra o treinador no mesmo local em que a própria Melina também tá enfrentando alguns inimigos. Então dificilmente a Melina vai ser o treinador, a menos que ela consiga mudar de roupa muito rápido. É outra habilidade do treinador aí. Aí nós vemos várias cenas da Natasha enfrentando outras Viúvas Negras, seja num corredor, seja naquela cena de perseguição nas ruas, dá pra ver que ela tá fugindo de outras espiãs ali. Tem um momento de pancadaria que parece que vai ser muito legal e uma cena do Guardião Vermelho na prisão. Nós não temos muitas informações sobre o personagem, sobre como essa encarnação específica do universo cinematográfico Marvel vai ser trabalhada. Mas nos quadrinhos ele é um herói da União Soviética, então talvez aqui a gente veja que ele estava preso por conta disso e vai escapar, ou esteja resgatando alguém. Agora, a cena seguinte pode ser a mais importante desse trailer. Se liga só no desespero da Natasha nessa cena. Ela tá chorando muito, mas ela não tá só emocionada, ela tá verdadeiramente triste. Dá pra sentir isso na cena, e é muito mérito da Scarlett Johansson, né, que nos últimos anos vem se tornando uma atriz cada vez melhor, e eu acho que o grande mérito dela é conseguir transparecer muitos sentimentos. As expressões dela são muito carregadas nas emoções. E aqui ela tá devastada. Só que a Helena, pelo contrário, tá com um olhar meio vago, meio inexpressivo. Eu acho que esse pode ser o momento da morte da Yelena Belova. Outro detalhe que vocês também já devem ter percebido é que durante todo o filme, pelo menos nas cenas do trailer, nós vemos a Yelena usando esse colete, que a princípio pode ser um colete tático genérico, mas tem um padrão característico. A nossa Viúva Negra nunca tinha aparecido com esse colete até Guerra Infinita. Lá ela usa o acessório durante todo o filme. Então eu acho bem provável que a Helena morra no filme da Viúva Negra e a heroína passe a usar o colete como uma forma de homenagear e lembrar da sua irmã, e essa cena pode ser a despedida entre elas. Temos mais uma breve cena do General Ross. A gente já sabia que ele ia aparecer no filme por conta de outra cena que apareceu no segundo trailer, resta saber se esse aqui vai ser um flashback ou ele tá indo atrás da Natasha justamente por causa do Tratado de Sokovia. E aí o trailer termina com uma sequência
sequência de cenas de tirar o fôlego de verdade. É a Yelena lutando, as coreografias desse filme parece que vão ser um espetáculo, é explosão, é Viúva Negra pendurada no helicóptero enquanto explode tudo atrás, é uma luta aérea que eu quero muito ver como vai ser, porque a gente tá acostumado a ver esses combates no céu, mas é com Falcão, Máquina de Combate, Homem de Ferro, no máximo um Capitão América ali que consegue pular de um helicóptero sem paraquedas, mas não com a Viúva Negra, e ainda tem o treinador usando a sua espada. Então, por mais que tenha mudança no visual, por mais que a gente ainda não saiba se esse realmente vai ser o treinador, o Tony Masters dos quadrinhos, a essência do personagem parece que vai ser trazida pro filme. E eu fico muito empolgado com isso. O trailer termina com uma cena divertidinha ali, com os personagens reunidos à mesa como uma família. Então eu acho que esse vai ser um filme que vai conseguir mesclar muito bem esses sentimentos e esses gêneros. Acredito que ele vai conseguir fazer a gente se apegar a essa família da Natasha e com isso entender as perdas que ela teve ao longo da sua vida, o que vai deixar a personagem muito mais carregada, muito mais forte, por mais que ela já tenha morrido no universo cinematográfico Marvel. A princípio, eu também achava que esse filme vinha fora do tempo, que com a morte da Viúva Negra, ele tinha perdido a força, perdido a razão de existir. Contar uma história no passado não vai ter tanto impacto agora que a gente sabe como tudo terminou. Mas Rogue One tá aí pra provar que não é bem assim. E os trailers estão conseguindo me convencer que esse filme tem potencial pra ser o Soldado Invernal da Viúva Negra. E eu tô muito empolgado pra ver isso acontecer. Enfim, essas foram as minhas impressões do trailer final de Viúva Negra que estreia no dia 30 de abril. Comenta aí embaixo se você tá ansioso e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. O trailer começa com a Yelena Belova conversando. Seja qual for a... Spoiler, que o Alexei tá enfrentando o treinador. Mas uma coisa interessante que dá pra gente perceber, saiba se esse vai, com isso, entender as perdas